Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ramon Salvati, como vocês podem imaginar, pelo sobrenome eu sou primo do Gustavo. Hoje eu estou aqui substituindo o William. O William, ele teve o nascimento do filho dele recente, então ele está tirando um tempinho aí para ficar com a esposa, dar o apoio lá. Eu queria convidar vocês a dar um oi lá para ele, dar um carinho para ele nos comentários aí. O nome do filho dele é Bernardo. Aí escreve lá, bem-vindo Bernardo, vamos comunicar lá, vamos mandar um abraço pro tio William lá, beleza? Então sejam bem-vindos, estamos pegando carona com vocês aí na lida do dia a dia, né? Então, muito bem-vindos, vamos apresentar aqui o convidado, o Gustavo está aqui do meu lado. Olá pessoal, sejam bem-vindos, é uma honra, Ramon, agradecer você por estar aqui hoje conosco em Piracicaba e deixar aqui, né, o nosso agradecimento e parabenização aí para o William, né, que acabou de ser papai. E hoje a gente tem a honra, né, de receber um convidado que vai abordar um tema muito importante, né, Ramon? Que é a parte de vagão. E a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre a dieta formulada no software e aquela que chega na boca do animal. E dependendo do gap ou da magnitude dessa diferença, isso pode representar uma perda muito grande em desempenho. Então hoje a gente tem a honra de receber o médico veterinário Mário Widerman, consultor da Silo King. Seja bem-vindo ao nosso Track Feed Podcast, Mário. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ramon, pelo convite. Chegando num dia feliz aí de nascimento, né? É a coisa mais importante que a vida, né? Então vamos celebrar aí, que a gente puder contribuir hoje, vai ser muito bacana, com o público aí que está iniciando na atividade ou quem já luta há bastante tempo. Eu acho que vai ser bacana, hein? Show de bola. E, Mário, para o pessoal conhecer um pouquinho da sua história, a gente sempre starta aqui o podcast pedindo o convidado para contar um pouquinho, né, da sua trajetória, como você veio mexer com a parte de pecuária e a trajetória profissional até chegar ao que você faz hoje aí na Silo King. Bacana. Minha origem, minha família é de origem do interior de São Paulo, e vou encurtar um pouco até a história, e em algum momento ela foi para a capital na década de 60, e eu fiz o ciclo contrário, né? Fiz a migração contrária. Nasci na capital, meus pais eram professores universitários, minha mãe tinha uma loja também. Então, meu primeiro emprego foi balconista de loja, conhecer pessoas. Eu acho que é uma coisa que ajuda muito a vida da gente, entender as pessoas, entender o pensamento delas, o objetivo e o que as pessoas estão precisando. Eu acho que a gente começa a acertar mais quando a gente entende os objetivos delas, né? E aí depois fui estudando, tive vontade também de entrar numa escola agrícola. Passei 2 vezes no colégio agrícola da região de Jacareí, ali, né, em Jacareí. Acabei não indo, meu pai pediu seguro um pouco mais e pega um ensino mais básico ainda na física, química, matemática e dá uma reforçada porque o dia que você sair de casa você não volta. Ele sabia, né? Uhum. Até eu lembro o dia que... E aí eu fui estudar, passei na Unesp, em Araçatuba. Lembro o dia que ele me levou na rodoviária e foi isso aí, né? Então, esse dia aí é marcante, né? Porque a gente tem uma história muito até legal para aproveitar esse gap que você deixou aí. Eu lembro o dia que meu pai me levou lá em Lavras e depois de um tempo, eu era 1 ano adiantado na escola. Eu e o Ramon temos a mesma idade. Mas eu era 1 ano adiantado na escola, porque lá na roça onde eu estudei, precisava completar uma turma para não acabar a escola, e eles me botaram na primeira série, mesmo eu não tendo a idade ainda. E aí eu entrei na faculdade primeiro que ele. E aí meu pai levou ele lá para me ver, né? Para criar essa consciência do que a gente era de uma origem muito, muito humilde, e depois que a pessoa vai na universidade, ela amplia o horizonte para ver assim, nossa, isso aqui existe, até você
realizar o que é aquilo ali, o que está acontecendo, né? E, né, Ramon, eu acho que de certa forma aquela ida também do pai lá, levar você lá, foi algo que... Conhecer a faculdade inteira, os departamentos de zootecnia, tudo. Que a gente já mexia na roça, mas não via a parte de estudo disso, como que funciona, né? Até as referências. A gente na época nem conhecia a Universidade Federal de Lavras. Para nós lá o nome mais forte era o FV, né? A Federal de Viçosa. Mas eu acho que esses dias aí são marcantes. O dia da despedida, até pro cara... Até um lema do meu avô, né? Crescer e desocupar, mas não no sentido de não gostar do filho, mas para você voar. Né? E a gente precisa... É doloroso, mas depois que a gente passa, a gente vê que aquilo foi importante para outros saltos que a gente vai ter que dar na sequência da vida. Mas pode dar sequência aí. E é crescimento, né? Eu acho que a vida, o que a gente percebe e espera que essas novas gerações venham, entender que o bairro não é a vida dele. Sim. Né? Então, às vezes, você fica olhando o que acontece na sua cidade, no seu bairro, e tem um mundo muito maior. Sim. Que a gente pode se espelhar, né? Ou fazer relações boas. Né? Então, só um exemplo, quando eu fui para Araçatuba, o primeiro lugar que você vai procurar um hotel, depois uma república, mas fui procurar o clube da Polícia Militar. Pedi lá isenção de taxa, que eu pudesse fazer exercício lá, nadar, participar com pessoas boas. Então comece a se juntar com pessoas boas. Essa é a primeira coisa. Sim. É uma baita dica já. E aí, e onde você for, numa Câmara Municipal, com o diretor da universidade, né? Tenha bom relacionamento, entenda que ali começa a sua vida política, sua vida de vendas. Todo momento, mesmo que você é técnico, você tem que aprender a vender. Vender uma ideia, fazer com que essa ideia seja concretizada, né? Então, é importante esse grau de comunicação com o professor e não achar que o professor também tem que trazer toda a informação e você não vai ter a obrigação de buscar ela de alguma forma. Sim. Né? Eu acho que em momentos que eu tive conflito com professores, foram um momento que eu aprendi muito, né? Porque eu percebi que eu tinha me equivocado na forma de ter me exaltado como professor, alguma coisa nesse sentido. E aí fui para a biblioteca estudar, entendeu? Vai lá e pega o livro, entenda, daí volta, conversa com o professor, discute, daí você puxa a informação, né? O não, de vez em quando, a dificuldade, ela ajuda. Né? Sim. Até nesse começo de conversa, assim, eu lembro, eu sempre fui fazendo estágios durante a graduação. Né? Então, férias, raramente eu voltava para casa, voltava no Novo Natal, depois fazia o estágio o tempo inteiro dentro da universidade e fora também. Né? Então, a primeira empresa que eu fui contratado foi a Projeta Consultoria de Araçatuba, uma empresa, hoje eu acredito que ela não exista mais. Né? As pessoas, elas têm outras atividades lá, o Dailton e o Alberto. Mas foi muito bacana, porque eu comecei fazendo estágio com eles desde 1997. Quando me formei em 2001, eles tinham uma referência de quem era a personalidade do Mário. Né? A técnica pode ser que tinha coisa para aperfeiçoar. Mas eles sabiam a personalidade e sabiam o que esperar do Mário. Sim. Né? E aí eu lembro que teve um período ali de um mês e meio, que eu não sabia ainda se eu ia ser contratado ou não. Fui fazer uma entrevista de emprego em São Paulo, na capital. E nessa entrevista de emprego, eu não tinha ainda tanta similaridade com a formulação na dieta de bovinos de leite, né? Então, naquele dia, a entrevistadora começou a fazer perguntas mais fechadas, né? Em fibra fisicamente efetiva, qual que é os índices que você usa para formular para novilha, pré-parto. E ali naquele dia, cara, eu fiquei vendido. Eu estava formulando ainda, era mais para gado de corte, um pouquinho formulava na mão, que nós somos da geração que pegou a transição. Quadrado de Pearson, e formulando na mão, energia líquida, manutenção, né? E ela me pegou de calça curta naquela entrevista, né? E aí eu falei, cara, eu preciso voltar a estudar isso aí, né? Falei, não tô pronto. Mas aquele dia foi maravilhoso, porque me deu uma força, uma energia extra. Aí vim bater aqui na Exalc. O professor Flávio estava tendo o curso. Participei de um curso de formulação com ele aqui, ainda no NRC, né? E acho que foi, talvez, 2000, 2001. E isso aí ajudou, entendeu?
Porque você tem que ter aquele dia que você é trucado para começar a procurar os seus pontos de referência. Sim. E aí, eu acho que na nutrição, meus pontos de referência, eu vim bebendo de fontes boas, né? Então, Marcos Neves, você pega o professor Rodrigo Almeida, Sim. O próprio Portela, tem o Alex lá de Uberlândia. Muito bom, né? Então, o professor Juliano, e você vai ouvindo essas pessoas. Agora a gente tem a oportunidade de ouvir através aqui da câmera, da internet. Antes não, nós tínhamos que viajar, pegar um ônibus, fazer matrícula. A gente não tinha dinheiro para hotel, né? Então, às vezes ficava aqui tem o dormitório, o alojamento da Exalc. Então, bacana que você vai trocando informações. E o mais interessante de tudo isso aí, se a gente for avaliar, a humildade desses professores. Né? Exato. Que eles poderiam estar tranquilos na casa deles, com a família, e quantas vezes pegaram na mão da gente, ajudaram a formular, ou também formar a nossa base técnica. Né? Eu acho que isso aí, até hoje, a gente vai ter um encontro agora com o Rodrigo Almeida, você vê a humildade dele de viajar o Brasil inteiro, todo dia tá formando uma turma nova. Né? Então, eu acho que talvez vai ser para poucos isso aí. Não sei se a gente vai ter novas gerações, espero que tenhamos novas gerações dessas pessoas que vieram, né, discípulos deles, que possam vir aqui a trazer esse crescimento que a gente está observando no Brasil, tanto na produção do gado de leite como no corte, que nos últimos anos foi maravilhoso isso aí, né? Bacana. E em que ano que você entrou aí para o mundo das máquinas, vamos dizer assim? Você comentou um pouquinho aí da aprender a formular e ter trabalhado primeiramente nessa consultoria de Araçatuba, ter visto aí a necessidade de aprofundar mais na parte de nutrição e em diante aí, como é que você veio parar hoje no que você faz na Silo King? Eu acho que vou contar um pouquinho, porque eu acho que toda a base é importante, né? Exato. Esse contato meu com a consultoria, eram pessoas que a gente trabalhava com um público de pessoas que eram diretores de banco, diretores de consórcio, grandes empresários, e eles trouxeram para nós uma mentalidade também de empreender da forma correta, né? Você entender que o investimento ele tem que ter um custo, ele tem que trazer um retorno, qual que é a taxa interna de retorno, né? E aí, a outra empresa que depois da Projeto que eu fui trabalhar, eu fui trabalhar como representante da Elanco, e também fez parte do aprendizado de campo, conhecer fazendas, conhecer oportunidades diferentes, tanto no corte como no leite. E nesse período, a empresa representante era a Frontagro, uma empresa formada por 3 técnicos formados em Botucatu, uma veterinária, 2 zootecnistas, né? Guilherme Caminoto, o Alessandro DiCaprio e a Elisa. Formaram a Frontagro e eles eram representantes de Elanco e mais outras empresas. Então, nesse período, chegou a trabalhar com a Fimilk, ordenha israelense. Acabou não tendo tantas fazendas no Brasil com ela, por questão de não ter uma base tão grande de técnicos, mas entrou em boas propriedades. Deu um conhecimento muito bom para a gente nesse período. Entender o que era a vaca, porque a gente tinha biometria da vaca, né? Você tem biosensores nela, e aí você acaba entendendo o que é a ruminação, o que a gente tem na qualidade de leite, tinha gordura, proteína, condutividade elétrica, tudo isso em cada gota de leite do animal, né? E a gente foi aprendendo. Em seguida, a outra empresa que veio, esse contato de Israel com o Brasil era importante. Joel era um dos técnicos da Fimilk. Ele foi para a empresa Silo King alemã, empresa de vagões, e trouxe a Silo King para o Brasil. Na época, ela entrou como mais um produto do portfólio da Frontagro. E eu trabalhava e fui convidado a vir para essa área também com vagões. E nesse período
falando talvez aí do 2012, 2013, que iniciou no Brasil esse diferencial de equipamentos vindo da Alemanha, né? Foi importante porque a gente avaliou o que tinha no mercado e dentro dos equipamentos, a principal questão que a gente entendia que o produtor trazia como demanda, falava, meu equipamento quebra muito. Meu equipamento não dá conta de terminar o dia. Tanto que saiu aquela frase, né? Quem tem 2 vagão tem um. Tem que ter 2. Não. Sempre um vai quebrar, né? Incrível, né? É o coração, ordenha e vagão, é o coração de uma propriedade. E a gente aprendeu, naquele período de ordenha, depois a gente parou de trabalhar com ordenha, é que você tem que trabalhar na prevenção. Você não tem que ficar correndo atrás de prejuízo diário ou de uma emergência. Emergência tem que ser 2% do seu dia. E a surpresa vai acontecer, né? Todo dia você vai ter uma surpresa, mas você tem que saber como responder que não isso não consuma o seu dia completo dentro de uma propriedade. Então, por isso que a prevenção e realmente você montar uma propriedade da forma correta. Na ordenha é um exemplo, você tem que ter 2 bombas de vácuo, 2 bombas de leite, né? O resto você se vira, você engata um trator para gerar energia, você tem hoje, né, geradores, energia solar, mas o bem de capital e o bem de serviço, você tem que entender que uma máquina, por exemplo, ela é um bem de produção que ela tem que estar colocada na atividade e no investimento. A gente sabe que no Brasil é mais caro o investimento, né? Mas é fundamental você sair dessas emergências, desses problemas. E no vagão aconteceu muito, e é bom. Quando entra uma nova empresa, eu lembro, nessa época a gente estava na Agroleite em Castro, os primeiros vagões que vieram para o Brasil, a gente participou da Agroleite, e as empresas nacionais estavam entrando embaixo do vagão, entendendo o que tinha, qual que era aquela tecnologia, né? A Silo King já vinha com uma robustez muito grande de equipamento, né? Então, uma dureza de aço maior, você pega a espessura de chapas maiores e a inteligência de máquina que a gente tem que ter, né? Que é você executar uma tarefa com menos energia. Se a gente for buscar lá o que a gente aprendeu lá na física, né? O deslocamento de qualquer massa, você gasta energia. E aí, quando você consegue executar isso aí com menor força, com menor gasto de consumo de combustível ou de trator, isso aí é fundamental. Né? E acho que isso aí foi um pouco de onde a gente começou a entrar na nutrição. Depois eu saí eu tive um período que foi bom. Eu saí assim, bom em crescimento técnico, né? É importante para a gente conhecer outros setores. E aí eu fui para uma indústria de nutrição. Tive o convite de participar da indústria de nutrição, na época Alster, e fui trabalhar com nutrição de animais jovens, fui também formular dietas, era responsável técnico depois por esses produtos. E a hora que você começa a ter equipe trabalhando no campo, sua informação torna muito maior, né? Então você tem informação chegando do Rio Grande do Sul, de Goiás, de Minas, de São Paulo, sabendo o que aconteceu numa safra lá, questão por exemplo, a cigarrinha, o que está acontecendo no Brasil, né? Centralizei também naquele período, por exemplo, recebia as informações técnicas, por exemplo, a gente usava muito laboratório, e aí a gente discutia com a equipe a parte de análise, isso aí foi um crescimento muito bom para a gente também. E aí, o tempo inteiro, eu tive que trocar o pneu com o carro andando. Eu não pude parar e fazer um mestrado, fazer um doutorado. Tive que realmente trocar o pneu com o carro andando e ir estudando, participando de congresso, né? Todos os momentos que tinham de congresso de nutrição no Brasil, estava presente. E tem um momento que é o aprendizado também nosso interno que a gente tem que pegar. Então, comecei formulando o Spartan. Pegava o formulador Spartan, lia o manual dele. Lia de novo. Entendia o que estava lá. Isso aí já vinha um aprendizado muito bom. Porque o manual dele já é quase um NRC. Né? Você lê o NRC, você tem que ler o manual e entender. Não querer fórmula pronta. Entender em cada realidade tem uma atividade diferente. E aí depois eu voltei. Fui chamado agora, foi
foi muito gostoso isso aí também, ser chamado novamente pela Silo King faz 2 anos. Entendi. Mas é bacana, eu acho que o que fica aí da sua história, que assim, eu valorizo bastante, e para o pessoal que está assistindo a gente aí, que a gente tem que aumentar o nosso repertório. Sim. E quando você, em cada transição dessa aí, você aprendeu algo novo. E a gente tem que estar disposto, né, a desapegar o que a gente sabe para aprender o novo. Né? Quando a gente é confrontado, igual você foi confrontado nessa entrevista lá em São Paulo, você mergulhou para aprender mais. E de nutrição, né? Então, bacana demais, Mara, a sua história aí, parabéns. E eu acho que só o que você comentou aí já agregou bastante para a turma. E eu queria explorar a parte do vagão, né? A sua experiência de vagão. A gente vê aí no Brasil, a gente tem várias marcas de vagão. A gente, na universidade, não temos muitos estudos, né, Ramon, que a gente vê assim, comparando vagões, qualidade de mistura. Nós, técnicos, acabamos aprendendo um pouco por experiência própria. Eu vou na fazenda, normalmente a gente usa uma metodologia americana, que a gente usa a ferramenta que é o jogo de peneiras da Penn State, e a gente pega 10 pontos na linha de trato depois que o vagão passou e descarregou, e tenta buscar por um coeficiente de variação abaixo de 3% para cada peneira. O fundo, a de 4 milímetros, aí a de 8, normalmente não tem muita referência para a de 19, porque ela varia mais. E aí a gente vai construir o nosso banco de dados, né? E eu queria, assim, que você comentasse um pouquinho, dentro da sua experiência mais forte com o seu vagão, claro, né? O que são os fatores que podem interferir nessa qualidade de mistura? O que vocês já mapearam? A gente tem, por exemplo, aí publicado a questão da ordem de carregamento, tempo de mistura, às vezes rotação da tomada de potência ali, às vezes adicionar ou não água. Tamanho da partícula, botar um feno inteiro. Ou picado, ou faquinha que tem no vagão, outros que não tem, outros tem desensilador, outros não tem. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí nessa linha. Eu vou tentar seguir uma sequência lógica aqui. O que você falou, Gustavo, vocês estão fazendo da forma que nós fazemos também. Eu coleto o maior número de amostras possível. Então, pelo menos 10 amostras, eu acho que para a gente começar a acertar melhor o coeficiente de variação. Então, mesmo no gado de corte, eu faço essa análise mais... Ando mesmo, gosto de andar. Não monto no carro e vou lá no curral e gosto de observar os animais e fazer a coleta também. Não peço para ninguém fazer por mim. Tem momento que eu acho que a gente mesmo tem que filtrar a informação que entra de coleta de amostra. Então, mesmo, por exemplo, você está fazendo uma análise de silo, vai lá você mesmo e coleta. Em algum momento, vai ter algum funcionário, você treina essa pessoa também a fazer análise de matéria seca, mas aí foi treinado por você, e eu acho que a gente tem que desenvolver pessoas dentro da propriedade para que isso ocorra. Nós estamos fazendo isso aí, tem muita fazenda agora seguindo, analisando peneiras. Hoje, a gente tem o mapa da mistura na Silo King, eu estou há 2 anos fazendo isso, estamos em torno de 3.000 amostras, já dá um N bacana. É difícil que a gente tenha uma amostra muito, um pouco maior do nosso equipamento. Mas também, quando eu tenho oportunidade e é permitido pela propriedade que a gente faça dos outros equipamentos que estão rodando, a gente auxilia e faz também a peneira e vai analisar. Porque não é todo equipamento que é excelente e nem todo ruim. A gente consegue ajudar com aquele equipamento que às vezes a fazenda tem, a gente auxiliar em tempo de mistura, alguma manutenção que tem que ser feita. Lógico que o equipamento, às vezes, não foi idealizado para aquilo. Então, os equipamentos da Silo King, a base, o que é o pensamento da Silo King hoje? Trabalha só com equipamento mistura vertical, não temos nenhum equipamento horizontal, por entender que é a melhor qualidade de mistura e melhor proteção do alimento. Então, a gente consegue hoje, num equipamento, picar com o tamanho de partícula correta. Então, a gente coloca ingredientes aí que são de fibra longa, pré-secado, feno,
a gente coloca o tamanho de partícula correta para que a vaca selecione menos. A vaca é nosso principal filtro e o principal cliente, né? Ela vai selecionar se você fez errado. É que nem criança, né? Criança, você põe lá um verde no prato, põe um brócolis, põe né, uma selga, ela vai tentar tirar. E a gente tem que fazer com que a vaca não possa selecionar. Vaca com outras categorias também, né? Novilha, o boi. O boi a gente acha que não é seletivo, mas ele é seletivo também. Então, fazer da melhor forma essa mistura é complicado, assim, no sentido de você ter que colocar o pé lá na fazenda e acompanhar. Você tem que acompanhar a rotina dessa propriedade, né? Então, eu acho que eu começo a conversa com as propriedades na hora que eu tenho oportunidade, falar de planejamento. Primeira coisa, quem são as pessoas que estão com você? Posso treiná-las? Outro processo é pensar em estruturas. Um confinamento, bons caminhos. Você tem que ter uma praça de alimentação que seja equidistante do ponto mais longe do curral. Né? Então, não adianta a gente pensar em estruturas antigas num projeto novo. Né? A gente tem que começar a pensar no Brasil de uma forma que nós vamos puxar o mundo em produção de proteína animal. E aí, dessa forma que a gente faz o planejamento correto na propriedade de leite. A propriedade de leite as mais antigas tem muito puxadinho, né? Então, às vezes você tem um barracão que fica lá na ponta da propriedade, o silo está no outro canto. E isso aí de novo, aquele gasto de energia desnecessário. De pessoas, porque nós estamos ficando sem pessoas para trabalhar hoje no campo. Sim. As pessoas, elas estão, vamos dizer, pessoas boas, né? A gente está restrito ao nível de mão de obra que a gente tem que selecionar bem, ficar com pessoas boas e cultivar essas pessoas dentro da propriedade, né? E a gente deixar a pessoa ainda, esse colaborador nosso, que vai ter uma função muito importante dentro da propriedade, ainda trabalhando em algum momento com a enxada, ou com a pá, ou com o garfo, a gente pode estar perdendo a oportunidade de usar o melhor do conhecimento dessa pessoa, que é olhar a vaca, olhar o boi, né? Então, a gente tem que executar essa tarefa de mistura da forma mais rápida possível e entregar essa mistura, vamos dizer, para você ter tempo de executar outras tarefas. E tudo está envolvido, o custo financeiro e o tempo que você leva para fazer isso aí. E aí, agora eu vou fazer por compartimentos, né? A hora que a gente está lá dentro da mistura, então nós temos os ingredientes. Normalmente uma regra básica aí, depende só que alguns vagões horizontais, a gente tem que tomar esse cuidado, porque você não vai colocar fibra longa, porque ele vai enroscar em toda a engrenagem, né, em toda a rosca, e isso aí vai inviabilizar o dia de serviço dessas pessoas. Então, se ele tiver a capacidade de pricar esses ingredientes antes, mesmo o vagão vertical, pique esses ingredientes antes, deixe ele armazenado ao lado, ele vai entrar com mais um componente na dieta. Vamos pensar numa grande pizzaria. Sim. A gente tem lá a calabresa picada, já a mussarela, né, um molho de tomate próximo, porque quem está montando a pizza, ela vem aqui, pega e traga com mais facilidade aquilo para dentro do equipamento. Né? E aí a pizza, ela tem que também ser, eu estou dando um exemplo aqui, mas eu acho que ela tem que ser igual para todo cliente, né? Você vem um dia na pizzaria e a pizza está de um jeito, no outro ela está salgada demais. A vaca, ela sente isso aí, o boi também. Então, a gente ter os ingredientes próximos, eu acho que é o planejamento de uma área de alimentação, é uma conversa muito legal de ter dentro da propriedade. Então, um momento de desensilar, abrir o silo, tirar os componentes que estão ali, que não foram conservados corretamente, né? Tá com odor ruim ou coloração, vocês sabem que micotoxina vai ter presente, vai atrapalhar a reprodução, vai atrapalhar a produção. O animal seleciona também. Qualquer ingrediente que entra dentro da dieta, a vaca e o boi, ela consegue selecionar nesse sentido. Ela vai comer menos, vai diminuir o consumo. Então, vamos lá. Você montou, você coloque os ingredientes que são fibra longa primeiro, geralmente.
duas regras, né? Coloque fibra longa de início ou próximo da silagem, não tem problema você colocar a silagem depois ou antes. Mas evitar também componentes que nem caroço de algodão, colocar por último. O feno, colocar por último, porque ele vai ficar como sobrenadante na mistura, vai demorar mais tempo para aquela mistura acontecer. Então você vai aumentar o tempo de mistura porque você colocou o ingrediente no momento inadequado. Uhum. O que as propriedades estão fazendo hoje que economiza muito tempo e melhora a eficiência de carregamento? E também ter a assertividade do que for formulado, né? Quantos cursos que a gente faz de formulação e depois chega no final não é executado. As propriedades estão fazendo a sua própria ração e então no período da tarde o operador ele pega lá, faz 2, 3 batidas que pode durar para 2, 3 dias e você carregando mais ingredientes você reduz o erro de mistura. Nós conseguimos reduzir, por exemplo, o ingrediente que ele entraria 50 quilos, você começa a entrar com 200 quilos. Uhum. Né? E essa margem de erro vai diminuindo. Então, facilita muito, ajuda. E os ingredientes pequenos, bom, vai ter algum momento que você vai ter que usar uma balança manual mesmo, justamente para você colocar nessa pré-mistura, ou pode ser um aditivo, alguma coisa nesse sentido. E o legal disso aí é que a gente é auditado pelas empresas de nutrição. Então, de vez em quando, a gente recebe lá um laudo de proteína, de manganês, né, de magnésio. E aí o pessoal vai também dando feedback para a gente e é muito bacana. Né? Então, essa base é importante. Você conseguir colocar os ingredientes da ordem correta. Bons equipamentos, eles permitem que você coloque alguma inversão de ordem. Né? Agora, como a gente falou, o horizontal, você vai ter que ter algum cuidado de não misturar muito tempo, porque você vai picar demais a dieta e vai diminuir fibra efetiva. Né? E no vertical, se você fechar também as contrafacas, você vai moer demais a dieta. Deixar 20 minutos batendo é loucura, né? Nós não estamos permitindo, nós não estamos trabalhando com monogástrico. Né? Então, eu acho que aí é um ponto interessante. Primeiro, essa assertividade do carregamento, que às vezes a gente vê que tem muitos problemas, a gente tem aí novas tecnologias que permitem criar até uma nota para o cara que é o tratador, né, para ver isso, né, e eu acho que num segundo momento, como você comenta, que fazer pré-misturas, né, e aí acaba aumentando a inclusão dos ingredientes, isso também diminui o erro. Eu acho que eu tenho visto também fazendas fazendo muito isso, aí vira uma operação diária de misturar os ingredientes concentrados previamente e deixar num box para depois, na hora que for fazer a dieta completa, misturar com as forragens, o cara já pega a mistura toda, né? E eu tenho visto as fazendas fazendo isso, tendo sucesso. E claro que a gente sabe que os ingredientes menores ele vai ter que bater, às vezes, num vagão estacionário, que é para misturar o mineral junto com... Normalmente a gente coloca farelo de soja, o milho, mais os aditivos... E aí ele entra com outro ingrediente, né, que é o que a gente chama de premix. Mas eu queria só para deixar claro, no vagão vertical você comentou aí, se tiver um pré-secado mais grosseiro, né, fibra mais longa, o ideal é pôr ele primeiro. E depois, num segundo momento, você falou tanto do caroço como o feno, para pôr por último. Mas aí o feno... Não colocar por último. Né? Não, perdão, isso. Não, só para deixar claro. Então, se fosse colocar primeiro a ordem de carregamento, pré-secado longo, se tiver que picar, feno. Depois ou feno. Longo, seco, e depois vai para longo, úmido. Longo, seco, que aí no caso é o feno. Aí o cara usa feno ou pré-secado, se ele usar o pré-secado, seria o primeiro, e depois a silagem de milho, caroço e os demais, seria algo nesse sentido? E pode acontecer também de você ter lá uma bola de pré-secado, você pode colocar. No equipamento nosso, a gente coloca uma, duas, três bolas inteiras e você... Ele pica. Para repicar, para fazer um box com ela. Só que o que acontece? Faz um box com ela para você ganhar tempo. Pro operador ter um foco na atividade dele ali. Naquele momento de executar a tarefa dele. Então, esse estoque aí que você faz com depois que pica, a fresa do vagão pega essa fibra picada? Sim, nós temos o único equipamento que nós temos é o autopropelido, realmente ele tem fresa. Tá?
Então, ó, a gente tem o vagão de arrasto, né, que é a linha trailer, e tem o autopropelido, que é o único vagão que a gente tem com fresa realmente. Aí eu vou explicar para vocês, a gente vai entrar no assunto assim, rápido, tentar explicar rapidinho. O autopropelido, ele tem a capacidade de fazer com força e baixa rotação. Então ele usa torque e rotação pequena. Então a fresa, ela não vai agredir a parede de silo, porque ela vai com pequenas enxadadas, se eu puder falar dessa forma. Ela vai tirar pequenos pedaços do silo sem quebrar tamanho de partícula. O que acontece de alguns equipamentos, geralmente ele vai trabalhar na fresa com velocidade, né? E essa velocidade vai repicar muito o produto. Como vai repicar, mas também ele vai exercer muita força sobre o braço da fresa. Né? Porque é um equipamento que ele não foi feito para ter aquela articulação de força. Né? Então gasta muita energia do trator. Você vai ter de 30% a 40% mais energia gasta para um equipamento desse. E você também vai agredir mais o tamanho de partícula. É um equipamento que vai dar maior manutenção. Tanto mangueiras hidráulicas. E no sistema do autopropelido, não. Aqui ele já foi desenhado para isso. A fresa dele vai conseguir tirar, captar o produto, mas ela tem a esteira também que auxilia a levar para dentro da cuba. Então, ele tem energia. O autopropelido, nesse momento, ele joga muita energia, o torque muito grande para a fresa. E aí, a esteira ela vai conseguir lançar lá para dentro e você vai ter a mistura sem agredir o tamanho de partícula. Eu já fiz peneiras, né? Nesse sentido, avaliando silagem antes e depois, e dá uma quebra muito pequena. Então, pensando na vaca, a Silo King não tem outros equipamentos menores movidos a trator com desensilador. Entendeu? Sim. Por isso que é uma questão de filosofia pensando na vaca. Sim. Tá? Não pensando... A gente sabe que pela questão do produtor ou do operador, eles pensam... É cômodo, né? É cômodo, é bom, ajuda. A gente sabe, tem propriedade no Rio Grande do Sul que é uma pessoa que trata, ordenha e faz tudo. Né? Nós entendemos isso aí. Só que a gente entende também que a gente pode perder precisão de carregamento, porque normalmente esses equipamentos ele pode encostar no silo. Você tá, no momento que você está desensilando, você pode passar 100 quilos, 150 quilos, né? Justamente por ser cuba acoplado à fresa. Então, na engenharia, pode ser que em algum momento vai melhorar alguns equipamentos e vão ter soluções aí que gastem menos energia ou que agridam menos o tamanho de partícula. Né? Eu acho que tudo, em algum momento, vai melhorando e vai mudando. Né? Entendi. Só para a gente continuar falando dos ingredientes, você comentou já a ordem de carregamento. Quando você avalia lá os ingredientes que mais erram, você tem esses números assim? Que caroço de algodão, que é normal porque cai, você joga na pá, costuma cair mais geralmente, tanto. Aí quais são os ingredientes que eles erram mais? E outra que eu fico preocupado é quando você tem uma fábrica de ração, você encosta o vagão do lado da fábrica, geralmente é uma rosca sem fim que joga num local só aquela ração ou aquele premix. Você acha que isso atrapalha? Você recomenda outra coisa para que distribua melhor essa ração que está caindo dentro do vagão ali para facilitar essa mistura? Tentar, nesse sentido, a gente tem equipamentos com 1, 2, 3 roscas, né? Tentar sempre centralizar o ingrediente na hora que você vai colocar. Desculpa, eu esqueci a primeira era quais os ingredientes que erram mais? Ramon, desculpa. Os ingredientes que erram mais. O ingrediente que erra mais geralmente é grão úmido, porque o grão úmido ele enrosca na pá quando você está carregando com a pá. Então, na hora daquela descidinha ali, ele vai um gole a mais. Né? Pré-secado, um ingrediente que também ele flui menos na pá carregadeira. E o caroço de algodão é um ingrediente que tem uma margem de erro um pouco maior. Ingredientes pequenos, se você quiser colocar lá o mineral e falar que vai colocar 19 quilos, também nem... Você tem toda a balança, ela é aferida, você pode aferir meio quilo, 1 quilo, mas na hora que você coloca um volume grande, ela tem que entrar na pré-mistura, é melhor, então por isso que
a maior parte dos erros estão nessas ingredientes pequenos que você quer fazer em um vagão só. Né? Uhum. Então a gente enxerga que você agregar mais ingredientes vai facilitar com que você tenha margem de erros menores. Né? E complementando isso aí, porque tem dois consultores, tem até um livro muito bacana, não sei se você chegou já a ver essa literatura, que é um livro que chama Large Data Herd Management. Ele foi lançado agora uma versão em 2017, mas ele já tinha 2 versões anteriores. Tem um capítulo que só fala de qualidade de mistura e eles experimentos práticos feitos em fazenda. E uma das coisas que ele comentou, isso que você aqui frisou, no abastecimento, se o cara, a pessoa responsável num vagão com 2 roscas jogar mais de um lado, isso estava feito no coeficiente de variação, por exemplo. Se o vagão estiver inclinado no lugar do abastecimento, também dava efeito. Tudo pequeno detalhe. Ele mostrou um efeito, eu achei muito interessante, que ele pegou o tratador folguista, que a gente sempre tem, né? E isso aí acontece na fazenda, que quando o cara foi, o RPM, vamos pegar o RPM da rosca, não do... Tá. Mas ele mediu o RPM da rosca do vagão, então estava um RPM, não lembro agora aqui de cabeça, de 40 rotações por minuto, e no dia que o cara foi para 25. A mesma dieta. Flutuou o nitrogênio ureico no leite. E aí o cara nutricionista, ele vai pegar e vai falar assim, cara, tô com problema de PDR, ou o meu carboidrato, meu amido tá passando... Ele perde a referência, perde o rumo, né? Perde a referência. E eu acho que esse é o desafio nosso, Mário, de gastar um tempo, e a gente deveria ter uma disciplina de vagão na de máquina em geral. A gente tá falando de vagão, mas assim, porque são detalhes. A gente não sabe qual que é a frequência que eu tenho que calibrar um vagão, qual a frequência que eu tenho que lavar um vagão para não ter, principalmente quando a gente começa a trabalhar com resíduo de cervejaria, que é úmido, que às vezes algumas fazendas usam, grão úmido. E assim, é muito legal você comentar isso. E se você pudesse complementar essa questão da frequência de calibração e de lavar o vagão ou outras práticas que você acha interessante, pode comentar conosco. O que você falou é fundamental. A gente tem propriedades que a gente sabe que faz melhor que as outras, né? Que fazem melhor que as outras. E a gente acompanha, né? E essa experiência, a troca de informação é muito importante. Mas só para você ter uma ideia, a Siloquim, quando ela vai fazer uma entrega técnica, nós ficamos de 2 a 3 dias na fazenda, acompanhando todo o trato. Então, porque é um momento novo, é um nascimento dentro da fazenda e uma mudança de rotina, né? Então, a operação lá da balança, acompanhamento, como que o operador vai executar aquela tarefa, vai colocar receita, né? E como o trator vai ser fornecido para ele daquela forma do torque, né? E como ele vai operar aquele vagão novo. Porque é um tamanho novo, como você falou, a rotação, ele vai ter que trabalhar com uma rotação talvez diferente, né? E isso aí é importante e a gente acompanha, todo detalhe é muito importante. Você falou, primeira coisa, tem que ser um local nivelado. Na hora da mistura final, tem que estar num local nivelado. Parado, né? Nivelado. Então, ele é uma grande balança que também trabalha como balança móvel. Balança fixa e balança móvel, né? A gente tem a aferição melhor quando a gente está carregando com ela parada, né? Só que existem vários níveis de balança, né? Células de carga. E você pode ter variações, oscilações maiores ou menores. Tá? Quando você falou essa questão de variação, a gente tem equipamentos variados no mercado e que podem dar esses erros maiores, né? Então, tudo isso é muito importante. Você ter um local nivelado, ele está no torque certo do trator, né? Então, a gente pode trabalhar de 1.500 a 2.000 RPMs, vai variar de acordo com o equipamento, porque nós temos lá câmbio e você tem também a planetária que faz a transferência de energia, né? De forças. Então, o cardan mais o câmbio, e depois você tem a planetária que transforma essa energia para ser uma energia mais leve, que você não precisa gastar tanto combustível, né?
Então, vai variar, né? Como eu tenho que falar uma forma mais generalista para outros equipamentos, a gente tem que saber o ponto de cada equipamento, né? Então, essa relação de torque do trator, energia necessária, qual que é o trator que eu vou precisar. Uma das grandes brigas que nós temos dentro da fazenda é qual é o trator que vamos colocar para trabalhar, né? Ele tem que ser uma máquina boa. Lembra que eu falei, né? Não adianta a gente ficar trabalhando com equipamentos que estão ultrapassados, que são equipamentos que não vão conseguir realizar aquela tarefa correta. No leite, 50%, 60% do leite, o preço do custo dele é a alimentação. Exato. Né? E a gente está com um ingrediente mais valoroso dentro da propriedade, às vezes nós estamos executando com uma ferramenta que não está adequada. Né? E a hora que a gente faz essa mistura, a gente tem como avaliar, né? Hoje você tem software, você tem várias ferramentas de acompanhamento e a gente monitora, né? Uma coisa bacana que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo um trabalho em... Vamos pegar 15 propriedades das melhores fazendas de leite do Brasil. Não estou falando que é a maior ou menor, né? Mas que tem boas práticas de alimentação. Sim. E nós estamos vendo muitas coisas legais de serem replicadas, né? Primeiro, vou dar um exemplo de uma propriedade grande que está com um crescimento muito bacana, que é a cobiça. Os meninos são muito assertivos nas tarefas deles. E no momento que a gente foi fazer o acompanhamento, eu falei, cheguei lá 6 horas da manhã e ainda estava muito silêncio, né? Estava muito silêncio na propriedade. Daí, 6h30, 15 para as 7, aí estavam tirando a lona do silo, preparando, trouxeram os ingredientes, grão úmido, trouxe a ração que estava preparada do dia anterior, estava lá no pátio. Se tinha mais algum ingrediente, estava tudo próximo ali. Montou o vagão, 7 horas da manhã, o operador tranquilo. Foi, tratou as vacas, 9 horas já estavam todas as vacas em lactação tratadas. Depois tem as outras categorias aí que eles estavam continuando, né? Mas é interessante você chegar num local e você perceber que não está correria. A coisa está sendo executada com facilidade. Mas por quê? Porque tem processo, né? Tem processo. E aí outras propriedades nós fomos também acompanhando fazendas com 52 litros já batendo 52, 53 litros de média, né? Como você faz isso? Né? Como você avalia a sobra? Como você pesa, faz matéria seca, tem propriedade que faz matéria seca todo dia da sobra. E por lote. Está batendo 52 de média. Então, todo detalhe, eu quis trazer isso aí, porque todo detalhe conta. Como você falou, desde o posicionamento da água, a água tem que estar bem distribuída dentro do vagão, né? Então, você tem que ter... For adicionar, né? For adicionar água, faça uma estrutura boa. Essa aí eu tenho até uma fazenda que eu atendia, e ele colocou lá um cano de 2 polegadas para jogar água lá dentro. E aí a gente via, eu fiz não é o que eu acho que precisa fazer sempre, mas eu peguei a matéria seca do início e do final da pista. Deu uma variação de 5 pontos percentuais. E não era a quantidade de água, era o jeito que ela estava sendo distribuída. E isso é o olhar do técnico e do produtor para ter essa visão, né? Além de fazer essa parte da Penn State que você comentou na dieta ofertada, a gente pode fazer isso na sobra, calcular o índice de seleção. Até se o pessoal tiver interesse, a gente deixa uma planilha até do professor Marcos Neves que ele fez para facilitar. E outra observação também que eu vejo, sabe, por exemplo, cara, se você entra num lote e está tendo variação de score fecal, fezes firmes, intermediárias e fluidas, cara, é qualidade de mistura. É bem provável ser qualidade de mistura. Isso acontece muito no preparo também, que é um desafio, porque às vezes o volume da mistura, o vagão é muito grande para a quantidade que o cara tem que bater. Quando a gente tem pHs extremos, um muito baixo, muito alto, é qualidade de mistura. Ou se tiver todo mundo baixo, pode ser inclusão, ou todo mundo alto, inclusão. Mas quando você tem flutuação, desde que já passou 2 dias, que é o período mínimo para a vaca adaptar, né, para ela refletir no pH, são pequenos sinais aqui que eu estou querendo colocar na consultoria que a gente passa, que a gente já vê que
está relacionado com a qualidade de mistura. Gustavo, você levantou um ponto legal. Eu posso contar um caso aqui? Exato. Acho que é uma grande propriedade na região de Castro. Nós temos uma máquina lá e a Siloking tem uma tecnologia, mesmo nos vagões nossos de 2 velocidades, a gente trabalha com entre 17 e 34 RPMs na rosca. E você consegue ter uma velocidade maior também, às vezes no torque do trator você consegue trabalhar. E a gente está trazendo para o Brasil, já tem algumas fazendas que estão utilizando, é o câmbio Varium, né, que são 3 velocidades. Para te explicar uma forma mais rápida, é como se fosse um câmbio CVT de um veículo. Tá? Ela vai progredindo de forma lenta e depois chega até 55 RPMs na rosca. Né? Você consegue no final deixar limpo o vagão, deixar 2, 3 quilos dentro de um vagão. Né? E aí nessa propriedade que nós começamos, que foi o primeiro vagão que veio para o Brasil, ele começou a fazer o pré-parto, um vagão grande, né? E ele começou a fazer o pré-parto nele. Ele conseguiu reduzir em 20%. Isso aí o pessoal da nutrição veio falar pra gente. Né? Em 20% o mineral aniônico, melhorou o consumo das vacas. O pré-parto dele melhorou. Aí o aniônico é muito caro, né? Então, e não é só isso, ele é pouco palatável. Também, claro. Ele é pouco palatável. E melhorou o consumo das vacas. Só que as informações, o pessoal a gente sabe que isso aí depois vai repercutir na abertura de lactação do animal. Né? A vaca que come mais matéria seca no pré-parto, ela vai abrir a lactação voando. Né? E isso aí, eu ainda não avaliei os resultados finais lá de redução de cetose, problema de retenção, qualquer coisa nesse sentido. Né? Mas eu tenho certeza que ali tá muito bom. E outras propriedades vieram relatar para a gente também. Mesmo sem o câmbio Varium, propriedades que trabalham com a limpeza do vagão entre uma dieta e outra, pode ser essa limpeza de você abrir as portas e ter a paciência de aumentar a rotação, colocar na segunda velocidade e limpar o fundo de vagão. Sim. Isso aí já vai ajudar muito, vai ficar 5, 6 quilos só da dieta anterior. Né? Conheço propriedades que não têm essa capacidade, por exemplo, o equipamento deles não tem essa capacidade de limpeza de fundo do vagão, eles lavam o vagão antes de utilizar a dieta aniônica. Né? Mas aí a Siloking acaba não precisando. Tá. Aí você falou questão de limpeza e manutenção de equipamento. Você precisa engraxar um equipamento 3 vezes na semana, 2, 3 vezes na semana, é importante. Né? E aí para fazer isso aí, você também lava uma vez na semana, tira a crosta que pode ficar no entorno, na cuba. Né? Principalmente quanto mais ingredientes úmidos você usa, mais fica exposto. Você pega no confinamento, tem WDG, né? A gente observa que o operador que é mais cuidadoso com o equipamento dele, a gente vai ter uma durabilidade melhor do equipamento, você também consegue ter uma melhor qualidade de mistura. Porque mesmo embaixo da rosca pode ficar um pouco de ingrediente e material. Sim. E aquilo vai ficando... vai estragando, né? Claro. Vai trazer um odor pior. O legal dessa questão de limpeza, né, faz com que nós temos o ímã, um super ímã na base da rosca, e pega coisas assim, você pega a quantidade, o volume grande de metais. Então, metal pontiagudo do formato de prego, arame cortado de cerca, ponta triangular de metal, corrente, grampo de caminhão, você pega porca, parafuso, muito elemento, né? Esses corpos estranhos depois podem causar uma morte no animal que a gente não vai... nem sempre faz necrópsia, né? Mas chega a pegar retículo pericardite. Isso, traumática, né? Isso. Na faculdade a gente dava um murrinho embaixo aqui da vaca, né? Pra ver se o animal sentiu. Talvez você explique melhor que eu, você é veterinário, mas o corpo estranho aí, depois de ingerido, ele vai parar no retículo e a contração do retículo faz o corpo estranho furar, né, o peritônio ali e atingir o coração. Ele vai estar muito mais próximo, né? A gente tem a membrana ali e ela vai pontiaguda, se ela perfurar vamos dizer, o estômago do animal, né? Ela vai atingir a circulação do coração. Né? Então, a retícula pericardite é isso aí. Eu lembro, até na faculdade, foi um caso engraçado, assim, para contar, né? Tinha uma amiga nossa que era mais forte e tinha a vaca que era a vaca modelo da faculdade, né? Que toda aula de
de clínica era a vaca, de semiologia, era a vaca que recebia a análise, né? E aí uma colega nossa que era mais forte foi lá com mais força e pau, deu uma porrada Na barriga dela. na barriga da vaca. A vaca e ela tá com o retículo pericardíaco. Não era, deu uma porrada mesmo. Ele era forte, né? Isso aí tá igual o pai dele. O pai do Ramon, chama José. Ele chegou pro meu avô com um passarinho e chegou olha papai, como é que esse passarinho tá cantando na minha mão? Aí o meu avô falou assim, desse jeito até um urubu canta na sua mão, do jeito que você tá esgoelando. Como que pode? A vaca ensinada lá, já todo mundo fazia. Mas eu lembro Hoje ela tá com o retículo pericardíaco. Depois ela ficou, né? Mas é engraçado, eu lembro de fazer esses testes, botar um bastão, puxá-la pra trás, né? Botar no peito, puxar pra ver. É incrível. Propriedade aqui... É porque não tem diagnóstico, as pessoas não sabem o quanto que isso é recorrente, né? A própria... Teve um dia desses e essa manutenção, se você pegar por semana, chega a tirar 300, 800 gramas, depende da propriedade. Sim. E vem muito nos subprodutos. Claro. Hoje as colhedoras também estão tentando pôr para na hora que está colhendo a silagem ou pré-secado. Pré-secado mais complicado ainda, porque é coisa mais rasteira, né? Na colheita, ou o gado de corte, colheita de silagem capim. Tem muito problema. As colhedoras estão vindo também com a parte para evitar isso aí, né? E aí, como é algo que a gente não faz hoje mais, a parte de necrópsia, aí morreu, não sabe por quê, e aí nunca acha a causa raiz do problema. Mas uns pontos aqui que eu não queria deixar da gente não abordar volume do vagão. O vagão tem a capacidade X, 10 toneladas. Qual que é o mínimo e o máximo que eu posso trabalhar para não dar variação? E depois eu queria falar também que algo que eu acho também não é estático é o tempo de mistura. Porque existe também uma interação entre a dieta e o vagão. E aí cabe nós, como nutricionista e equipe da fazenda, fazer essas avaliações. Vamos dar 1 minuto. Melhorou ou piorou? Muda mais 1 minuto ou 30 segundos. Melhorou ou piorou? É fazer o acerto do carro na pista, né? Isso. Que eu acho que esse tempo de mistura não é estático. Mas essa parte de volume de vagão entra muito para nós nutricionistas ter a habilidade de definir lote, agrupamento de vaca. Eu não posso fazer um lote aqui pequenininho porque eu não vou ter vagão para isso. E também eu não posso querer fazer, vou lotar o vagão até a tampa, que isso também prejudica. Né? Eu queria que você comentasse o que seria esse mínimo e máximo. Um dos grandes pecados capitais é isso aí, né? Você sobrecarregar um vagão. Então você vê ele transbordando, certamente essa qualidade de mistura vai estar pior. Ou você vai levar mais tempo para misturar e tentar atingir um coeficiente de variação menor, né? Eu entendo os gestores das fazendas, quando eles fazem isso aí, em algum momento quer agrupar um lote e colocar e exceder a carga. Isso piora muito a qualidade de mistura. Mas eu acredito que aí 90% ou até 100% dela, você não pode transbordar. É justamente isso. Você tem que entender, a Silo King tem esse cuidado de fazer uma rosca para cada tamanho de cuba, né? Nem todos os vagões são assim. Então, tem equipamento que às vezes eles compartilham para vários tamanhos diferentes um tamanho de rosca. O nosso não. Mas nós temos uma resiliência maior. A gente consegue trabalhar com 90% ali chegando próximo da... Agora, se você trabalha, por exemplo, com feno, e vai picar feno, não adianta você sobrecarregar porque ele vai pular para fora, né? Mesmo que tenha um anel que segura aquele ingrediente lá dentro, você pode transbordar e vai perder, né? Então, eu trabalharia aí próximo aí de 90% da carga de um equipamento, não em peso, porque você tem densidades de dietas diferentes. Você tem às vezes 350 quilos por metro cúbico, tem outras que você tem 400, 450. Depende do tipo de ingrediente. Então, na hora que você está com um ingrediente mais denso, não tem problema, né? Você trabalhar com um peso maior. É uma questão interessante. A hora que a gente vai pegar esses vagões, eu faço bastante peneira desse tipo de equipamento. Por exemplo, o pessoal pergunta também qual que é o mínimo, né? Isso. Né? Se você pega 50% da carga, é bom, você está cobrindo a rosca, legal, né?
Mas não é problema se você trabalhar com a segunda velocidade e fizer, por exemplo, 1.000 quilos. Não vai misturar muito bem uma dieta de pré-parto. Se você trabalhar com a segunda velocidade, 1.000, 1.500 quilos, você coloca na segunda velocidade, você vai estar com 34 RPMs, 35, e aí você vai enxergar esse alimento, ele circulando e fazendo uma melhor movimentação dentro do equipamento. Porque a mistura vertical, ela faz isso aqui, ó, ela joga para cima e vai também fazendo um movimento circular, né? Então, para cima e circular, agredindo menos o tamanho de partícula. A hora que a gente está com um vagão sobrecarregado, você não consegue ter essa movimentação. Você vai enxergar dentro do equipamento. Né? Aí a questão de ajustar lote, ajustar carga ou repensar o tamanho de equipamento. Tem momento que nós ficamos tentando economizar tempo, mas já está no momento que às vezes aquele equipamento ele vai ser funcional para uma outra fazenda ou vai ser o seu segundo equipamento de backup, né? Sim. E aí pensar num equipamento maior para você ter uma logística. Isso é uma coisa legal que eu até compartilhar com vocês. Tem uma propriedade que a gente tinha uma dificuldade muito grande de relevo. Então, o equipamento não podia crescer por questão do relevo. A gente trabalhava com 1.000 vacas e um vagão misturador de 18 metros cúbicos. Entendi. No momento que nós tomamos a decisão junto com o proprietário, ele falou assim, ó, nós precisamos disso. O Nelson Fonseca lá de Três Corações. Conheço, que lá é uma ribanceira, né? É um morro bem a pique. Entendeu? O Nelson e o Matheus chegaram pra gente e falaram assim, cara, eu vou enfrentar esse desafio. Vamos para um vagão, o maior que nós temos aí de arrasto, 45 metros cúbicos. Aí o Nelson chegou pra gente e falou assim, vamos, eu vou enfrentar com você esse desafio. Vou arranjar um trator que toque isso aqui. Trouxe um trator de 250 cavalos, CVT, colocou o trator. O que conseguiu fazer? Ele estava trabalhando com 19 dietas por dia, fomos para 7. Nossa Senhora. 7 vagões por dia. O operador dele é maravilhoso. O Leandro é um cara fabuloso. Poucas pessoas... Daqui a pouco ele está montando uma escola de operador, sabe? É um cara muito proativo, entende. O Nelson compartilha com ele muita coisa, né? Ele faz os ajustes de matéria seca, faz leitura de coxo, né? Só que você vai perder uma pessoa dessa porque a logística não está permitindo, né? E aí esse equipamento entrou de 45 metros cúbicos, acabou, 11 horas da manhã ele terminou o trato, entendeu? Economizou 1.000 litros de combustível por mês, ganhou 800 ml de leite naquele mês que nós aferimos, foi de setembro a agosto, 800 ml a mais de leite, coeficiente de variação deu 1.2, 1.3, Caramba. de um vagão de 45 metros cúbicos, com 3 e lá roscas. eles trabalham com essa mistura, essa ração, né? Faz o box, põe no box, né? Eu vi lá. Então, manejo de silo excelente, né? Tem um momento que você tem que tomar uma decisão. E acontece, o produtor, ele entendeu isso aí e compartilhou com a gente. Falou, foi uma mudança que agora eu posso crescer. Sim. Entendeu? E a dieta chegando, conseguimos ter uma qualidade tão boa quanto, ou até melhor, no pré-parto e nas vacas em lactação, para ele foi a glória, né? Maravilhoso isso aí. E isso aí nós estamos repensando também no gado de corte. O que acontece? Agora a Silo King, vou até dar um spoiler aqui, né? A Silo King tem o autopropelido, que é uma máquina fantástica. Precisão de carga que nós temos, tem fazenda com 0,36% de erro de carregamento. Isso é fantástico. Normalmente é 3%, 5%, né? E agora o autopropelido nós vamos trazer para o Brasil com 45 metros cúbicos também. Você imagina um vagão que trabalha com 19, 20 toneladas. Vai ser tanto por confinamento no gado de corte como no gado de leite. Sim. Né? Uma máquina maior que vai conseguir transportar mais. E a gente percebeu isso aí no vagão de arrasto já de 45 metros cúbicos. Você colocar 20 toneladas, 19, 20 toneladas, cara, você faz o que 2 caminhões, por exemplo, estão fazendo. Sim. Você pega um caminhão, começa a trabalhar com 12, vai tendo desgaste. Ele vai cair a carga para 10, depois vai para 8. E o tempo de vida dele é muito menor. Porque ele não foi feito para fazer força. O trator foi. E aí o legal, você pegar o consumo desse trator de 250 cavalos, tá dando 10.6, 10.8 naquela... Você fala de diesel. De diesel, litros de diesel por hora, né? 10.8, 10.6, 10.8 litros de diesel hora, né? Hora máquina. Num relevo muito desafiador, né? Se você colocar esse trator, mesmo trator,
com um vagão de 45 metros cúbicos, com as forças bem distribuídas entre câmbio, as planetárias, você não faz tanta força. E trabalha na rotação de 1000 RPM do equipamento e só por via hidráulica. E aí o que acontece? Você tem um consumo menor de combustível. Você imagina um confinamento que o cara tem 5 caminhões, 6 caminhões, mais pá carregadeira, que quebra todo dia. Cara, a gente ouve isso em todo lugar. Toda a propriedade, todo confinamento que a gente entra, ainda o sistema é caminhão. E é uma coisa para repensar, a gente não pode ficar parado num problema, a gente tem que repensar isso aí, né? Você consegue fazer 2 viagens, um vagão desse aí com 20 toneladas, consegue fazer 2 viagens por hora. Né? E um caminhão vai fazer 2 viagens por hora também. Às vezes você ganha tempo na estrada, mas na qualidade da mistura você perde. E hoje, no confinamento, tem muito aquelas batch box, né? Uhum. Que também funciona para o vagão de vocês, ou aquilo é mais para o caminhão? Não, funciona também. Funciona também? É que a batch box ela tem um limite também de peso. Né? Uhum. A hora que nós estamos crescendo aí, nós estamos um pouco na frente. Graças a Deus, o sistema... Hoje o Brasil, ele está apontando para ser o maior produtor de carne do mundo e vai ser também o maior produtor de leite. Né? Na carne, eu acho que nós estamos mais na frente. E o leite também, em algum momento, nós vamos ter as fazendas de 5 mil vacas, de 10 mil vacas, porque vai filtrar o produtor. Né? Aconteceu no mundo todo. E nós vamos ter que ter logística para isso. Sim. Vamos ter que repensar a logística. É de praça de alimentação, equipamento, combustível, pessoas. Porque na hora que a gente coloca lá a conta... Um exemplo, o autopropelido. Hoje a gente tem o maior autopropelido rodando aqui no Brasil, 32 metros cúbicos. E eu faço o comparativo dele, às vezes, com 2 caminhões. Uhum. E a manutenção dele é mais baixa. É um operador trabalhando. A gente elimina a pá carregadeira. Lógico, você tem que sempre ter uma pá carregadeira trabalhando na praça de alimentação, ajeitando as cargas novas que chegam, né? E chega, por exemplo, DDG, WDG, você tem que ter... Né? Essa arrumação de cozinha. Uhum. Mas você eliminando uma pá carregadeira e fazendo com precisão o carregamento com autopropelido, você já economiza, geralmente vai para 1/3, a metade do consumo do combustível, economiza a equipe, tem uma carga mais precisa. E essa carga precisa, na hora que você coloca, lembra que eu falei, né? 10 mil bois, na hora que você coloca 10 mil bois, o valor financeiro é elevado. Mas na hora que você compara o diesel... Eu acredito que aí é legal você fazer essa estratificação. Uma coisa é o vagão contra o caminhão e o autopropelido, que ele vai folgar o diesel do vagão e da pá. Ele vai folgar vai diminuir o diesel do caminhão e o da pá. Mas se comparar só o vagão puxado pelo trator... versus o caminhão, o consumo de diesel é menor já. Já vai ser menor, porque imagina que a gente vai estar levando com esse caminhão aí, ele vai perdendo eficiência. É isso que acontece. E ninguém fala. Entendi. A pessoa só conta os dias bons, mas não fala que está tendo que trocar de caminhão com uma frequência muito grande. Eu acho que o caminhão vai ser bom. Vai depender um pouco da engenharia, e não é o nosso... Nós aqui somos da área biológica, né, vamos dizer. Né? A engenharia vai chegar ao ponto que vai ser eficiente o caminhão também. Mas o que acontece é que a transmissão de força dele para a mistura ainda é ineficiente. Vai melhorar. Em algum momento vai. Tem uma opção de ser o caminhão também por ele talvez ser mais rápido do que o autopropelido? A velocidade o pessoal dele faz por questão de quando tem distâncias muito longas. Entendeu? Ele anda mais rápido. Exemplo que nós temos, nós temos uma propriedade que é o maior TIP do Brasil, do mundo, né? Maior TIP do mundo. Nós trabalhamos com autopropelido dentro da fábrica de ração dele. Ele produz a qualidade que precisa de mistura. Você imagina você errar 5% em 150 mil bois no ano? Ué, você tá louco. Então, a hora que entrou o autopropelido, essa margem caiu muito de erro. A gente conseguiu ter uma mistura de boa qualidade com um operador só. Produz. E você fazer um investimento estático de uma fábrica é um custo muito alto.
chega a ser 35 milhões, 30, 35 milhões. Você pega um conjunto de se colocar 2 autopropelidos dentro de uma fábrica dessa, com 6 milhões você montou a fábrica. E é uma fábrica móvel, né? Interessante isso aí, é pra gente repensar as coisas. Porque uma fábrica estática, você tá ali naquele momento, você não tem, o parafuso tá fixado no chão. Fazer uma manutenção dela como? Né? Pois é. Outra coisa também que o pessoal não sabe é isso aí. Ração de tipo é só farelada. Só farelado. Entra muito caroço de algodão, muito WDG, não tem milho. Fibra, e ele mistura bem. Mistura bem. E a gente faz uma carga em 8 minutos e meio, descarrega dentro do pátio. Né? A gente aproveitou a estrutura que eles já tinham, descarrega ali mesmo, e aí é transportado por caminhões. Eu uso o caminhão porque tem caminhão que chega a andar 80 km por dia. Né? Então, são distâncias muito longas. Ao confinamento eu não vejo, eu ainda enxergo o confinamento mesmo bem planejado, um autopropelido rodando e distribuindo. Faz muito bem, porque ele monta uma carga em 5 minutos mais ou menos. Daí vamos dizer que ele já pode se deslocar misturando. Em 2, 3 minutos ele já tá se deslocando, misturando. Já embica no coxo e já sai distribuindo. Qual que é a velocidade do autopropelido assim, adequada de deslocamento? Ele vai se deslocar até o coxo. Isso a gente tem que pensar em pistas, tanto para caminhão como autopropelido. Sim. As fazendas boas, elas fizeram uma base legal de pista. E aí tem uma manutenção menor. Né? Mas ele consegue rodar até 35, ele vazio, por exemplo, vai rodar 30, 35 km por hora, mas dentro do confinamento, em 15 km por hora, acho bom. Tanto para acidente, a gente evita problemas, né? E aí, na hora que ele vai na linha de coxo, se a pista for boa, 10 km por hora, ele tá distribuindo. O trator também, 8, 10 km por hora. E o sistema de vocês tem aquela tecnologia também de bipar o lote e metrificar o que está caindo para cada lote, no caso do confinamento? Sim. Bacana. Vai construir as curvas de consumo, né? E o legal, assim, a Silo King, ela não fica fixada só no sistema de software dela. Ela permite que você coloque, ligue outros sistemas nele de gestão. Porque geralmente o confinamento, a fazenda de leite, ela também tem o sistema dela que já está há 10 anos. Sim. Nós temos nosso software que é muito funcional, muito bom. Você pega a Cobiça, o software usa muito bem. Sim. A Maíra lá também em Três Corações usa muito bem, o Nelson usa muito bem, né? Então, essas fazendas, elas se adaptaram e elas têm a informação do que foi carregado, descarregado e usa legal. Agora, quem gosta do software que já está adaptado a ele, né? Tem outras empresas aí que muito bons, que fazem a gestão da informação. E a gente também tem um sistema que é para gado de corte, chama Coxo Certo, que a gente consegue colocar tags e auxilia muito também, já consegue diminuir mais uma operação, né, da máquina, que é você conseguir a descarga correta em cada lugar, né, e ajuda muito. E aproveitando esse conhecimento seu, eu sei que não é o que a sua empresa trabalha, mas o próprio caminhão ele trabalha com rosca horizontal, né? E a gente tem muitos vagões de rosca horizontal. Que dicas você poderia passar para o pessoal que trabalha com rosca horizontal em termos de ordem de carregamento? Porque a gente falou lá no início, ordem de carregamento por vertical. Como que seria o carregamento desse de rosca horizontal? A ordem... Normalmente, o que comum é a fibra você vai ter que picar ela fora. Nem todos os equipamentos vão ter capacidade de trabalhar com fibra, então já é um impeditivo disso aí. E a ordem de carregamento, você pode colocar a silagem de milho, por exemplo, por último. Né? Pode colocar o concentrado, né, o caroço de algodão, e pode colocar a silagem de milho por último. Por quê? Porque se você ficar muito tempo, a força do vagão horizontal, ela faz uma força comprimindo para frente e para o fundo de equipamento. Você vai reduzir muito o tamanho de partícula. Né? Então, talvez, ou se é um produtor pequeno que tem um equipamento de 3, 5, 6 metros cúbicos, ele pode optar por colocar um pouco de silagem no início e a maior parte da silagem no final. Né?
Para ele evitar esse tipo de... Eu, quando nutricionista, eu viajava o Brasil inteiro. Foi 8 anos visitando em realidades diferentes. A gente tem que entender, é o equipamento que ele tem, né? Em outra oportunidade, ele vai conseguir ter um equipamento que agrida menos o tamanho de partícula. Mas eu vi muito rebanho em acidose por não ter fibra efetiva, justamente por causa disso. Ou por ter o desensilador, ou por ter desensilador mais um equipamento horizontal que comprime demais a dieta no equipamento. Uhum. Mas eu acho que pode trabalhar. E às vezes eu também já peguei cenário de vertical, com as contrafacas muito ajustadas. E que pica. E com tempo de mistura, às vezes, prolongado, que também pica. E também já vi fazenda, e por isso que tem essa variação de marcas e dietas, né, que a gente tem que... Acaba que a gente vai coletando dados e construindo o nosso conhecimento, que botar o concentrado primeiro no vertical teve um desempenho melhor em coeficiente de variação. Acho que a gente comentou aqui no episódio muitas informações como guia, mas que eventualmente, né, dependendo do cenário específico de dieta da fazenda, vale o nutricionista testando e medir. Eu acho que a medida soberana é a Penn State, que vai te dar esse dado de coeficiente de variação, o score de fezes, como é que está a gordura do leite para quem é do gado de leite, alguma eventual acidose ou colágeno, ruminação, tudo isso aí em conjunto já vai te dizer como é que estão as coisas. Eu vou te falar um pouquinho assim, eu vou falar do gado de corte, onde a gente tem ingredientes com mais dificuldade de mistura. Então WDG, a bagaço de cana mesmo é um ingrediente que ele varia muito, de usina para usina, de período de safra. Sim. Então o coeficiente de variação no corte a gente tem que ter, assim, admitir um pouquinho mais, um coeficiente que vá bater 6, 7... né? Às vezes ele na segunda peneira ou na caixa de fundo, na caixa de fundo menos. Mas a gente tem que entender isso aí que vai acontecer mesmo. Né? Normalmente o nosso tempo de mistura está ficando entre 3 e 6 minutos. Tanto no gado de corte. E no leite também. No leite é muito mais fácil você misturar uma silagem de milho, uma silagem de sorgo. Ela flui melhor em qualquer equipamento. Só que o desafio é para todos. Né? Não é para nossa máquina, é para todo mundo. O que eu tenho percebido, nós conseguimos, mesmo com os vagões verticais, tem conseguido melhor mistura em relação ao horizontal, né? A Silo King no gado de corte, a gente tem coeficiente de variação da metade dos outros equipamentos. E no gado de leite, mesmo vagões bons, concorrentes bons, a gente consegue fazer coeficiente menor, com menos tempo de mistura. Entendi. No corte não tem uma diferenciação em termos de carregamento, tudo a mesma coisa, né? Ou alguma diferença de equipamento para específico mais para o corte ou mais para o leite, para trabalhar com a dieta de terminação, que vai ser com menos forragem, por exemplo? O design do equipamento é o mesmo. O que a gente está vendo aqui, por exemplo... É o jeito de trabalhar. Eu recebi informação 2 dias atrás do Mato Grosso, fazenda que está fazendo sequestro, que tem que usar muito pré-secado de braquiária. Então, você vai ter que ter um equipamento que pique. Não tem jeito. Né? E bom, o WDG está dando muito problema em muitos vagões no Brasil. Né? É um produto excelente, só que ele está próximo da fonte produtora, né? E aí tem lugar que está usando com um volume muito maior do que é o comum. Então, alguns equipamentos não estão conseguindo misturar. Né? Nós estamos conseguindo fazer e é justamente nessa questão de você conseguir ter a força certa, o trator correto, com o equipamento certo. Né? E os outros equipamentos não estão conseguindo fazer. E vai ser um produto que vai ter muita disponibilidade. Vão ter que saber utilizar. Como foi o resíduo úmido de cervejaria, quem mora perto. Né? E aí esses equipamentos, por quê? Ele acaba sendo um pouco mais corrosivo nesse sentido. Claro. Mas é fabuloso. O Brasil vai ter muito disso aí. Só está crescendo, né? Só está crescendo. E aí a gente tem que adequar a ferramenta correta para poder ter mais longevidade. Você conseguir distribuir aquilo de uma forma adequada para o animal. Né? Geralmente, o que a gente fala? Colocou, por exemplo, o bagaço, uma silagem, os ingredientes secos. Às vezes vai um caroço, né? Pode ir um caroço, o DDG, e depois o ingrediente úmido a gente pode colocar no final.
entre o WDG e aí você acrescentar água para a dieta também chegar na umidade correta. Isso ajuda muito, né? Você bater embaixo de um bom chuveirão comprido de água, né? Que você faz como se fosse uma espinha de peixe de água, ajuda muito. E no corte, muito das vezes as pessoas, os nutricionistas preferem ter uma matéria seca mais alta, só que a qualidade da mistura não fica tão boa, né? Porque você tem uma longevidade de coxo maior. No tip não tem como fazer. O tip você tem que estar com a matéria seca alta mesmo, porque aquele alimento tem que preservar mais no coxo. Sim. Então, a gente tem que entender isso aí. Bacana. Eu acho que também fica, né, Mário, uma dica para o cara que vai comprar um equipamento, ele visitar quem usa aquela marca do equipamento, como é que é a manutenção, como é que para ter essa percepção para não ir no escuro, né? Eu acho que se puder, vai lá, avalia a qualidade de mistura, né, do seu colega que já usa o equipamento. Pegue as referências, né? Pegue referência, porque máquina é um negócio que é igual casamento, né? Você compra para um longo prazo. Com certeza. E a gente tem que ser muito assertivo na compra, né? Quantas máquinas que a gente vai aí, tanto colhedora, vagão, que às vezes o cara comprou e vai ter que chupar aquele limão por um longo período, porque é um capital alto investido. Ele tem que ir, às vezes o barato sai caro, né? Às vezes se ele puder, às vezes escolher uma marca que no longo prazo vai dar uma manutenção menor e vai entregar uma qualidade melhor, ele tem que refletir bastante isso aí, né? Às vezes o preço inicial de investimento é maior, só que ou em saúde de rebanho ou em economia de ingredientes, o resultado na engorda ou o resultado no leite vai trazer o retorno. Porque nós estamos falando de vaca de leite que ela tem que reproduzir e produzir muito leite. Eu tô assim... muito, muito feliz de ver essas vacas produzindo muito leite e reproduzindo, né? Antigamente, o que a gente percebia? A vaca, você estourava a vaca no amido, ela não reproduzia, né? Hoje nós estamos conseguindo colocar 50 litros de leite na vaca e ela reproduzindo bem, estando com a saúde boa de casco, né? Que o animal tá sadio, tá dentro do rebanho e tá sadio. Então é isso que é importante, a gente saber que a gente falou de todos os detalhes dentro de uma propriedade, conforto, a parte de uma ordenha bem feita, o animal ter um resfriamento, tudo isso importa. A gente sabe que vai influenciar. O nosso papel ali, nós somos, vamos dizer, quase o caixa do banco, né? Tudo passa, 60% do investimento passa na nossa mão. E nós temos que ter a prudência de fazer corretamente com o nosso cliente. Eu acho que essa conversa é interessante, porque vai sobrar dinheiro para você fazer o investimento correto. Bacana. E assim, já caminhando aqui a nossa conversa para o fim, o que tem de novas tecnologias? A gente sabe que tem crescido muito o uso de NIRS, e eu vi algumas fazendas americanas trabalhando com isso. Nós, como nutricionistas, às vezes a gente coleta uma amostra lá da dieta batida e manda analisar ela quimicamente, né, já que para ter um comparativo com a formulada. Tem alguma coisa desse tipo de tecnologia pensada aí para o futuro? Tem, já tem, nem futuro, é presente, né? Nós temos já na Silo King, nós temos o NIRS acoplado à fresa, e ele consegue já analisar a matéria seca da silagem em tempo real. Então ele vai pegando a amostra na parede do silo, ele já vai analisando em todos os pontos e já vai corrigindo a quantidade por matéria seca da silagem. Isso Bacana. Aí é fabuloso. E eu acho que o NIRS ele é muito bom, só que ele é um equipamento que nós temos que entender a funcionalidade dele, né? Hoje, para análise bromatológica de dietas, nós temos ele bem aferido. Por quê? Porque nós pegamos uma quantidade de amostras muito grandes, né? Muito grande, e fizemos análise química para o NIRS ser... correlacionar com aquela informação, para fazer aquela curva de aferição. Eu acho que na abertura de silo, a matéria seca é muito boa, mineral, proteína, ele vai dar uma base muito bacana.
Não adianta a gente querer fazer, expandir demais a informação que vai vir dele. Né? A gente sabe que mesmo o amido na análise bromatológica, a gente tem variação. Muito. Né? Então, no NIRS vai ter uma variação um pouco maior. Tá. Show. Aprendemos bastante, hein? Anotar isso tudo agora. Acho que ficou um conteúdo bem completo, Mário, para quem está ouvindo. Acho que abriu vários pontos aí de investigação para eventuais problemas que as pessoas possam tá passando, né? Na própria fazenda. E agradecer você pela sua disponibilidade, prontidão de atender a gente aqui. Eu, particularmente, esse projeto aqui, a gente fica muito entusiasmado, porque a gente aprende com o convidado, se atualiza e consegue partilhar dessa energia para quem está ouvindo, né? E gerar esse conhecimento num formato, principalmente nós que rodamos muito de carro. Você põe lá no carro, você não tem tempo para ler um artigo ou para ler, né? Qualquer material que seja, você consegue, no caminho para uma fazenda, ouvir esse podcast aqui e ter uma luz para resolver um problema lá, né? Então, fantástico, agradeço muito aí a sua presença, vou passar para o Ramon e aí a gente finaliza contigo aí para uma mensagem final. Mário, obrigado, cara, bom demais as informações que você passou. Acho que o pessoal vai entender melhor que não tem uma regra, né? Não é muito ficar mais atento, ser mais... ficar mais observando o que está acontecendo, levar esses pontos de atenção, trazer novidade para o cliente dele também, né? Já a maioria é consultor que está seguindo aí. E o que você trouxe aqui é material rico, né? Obrigado mesmo. Eu acho que eu trouxe mais dúvidas, né? Do que regra de bolo, né? Receita de bolo. Sim. Mas eu acho que bacana, porque a gente abordou muitos assuntos e eu acho que pro período desse aqui, a gente teve que sortir mais a informação, mas uma coisa muito gostosa que está acontecendo no Brasil nos últimos 20 anos, essa troca de informação, né? A quebra de vaidades, você estar nas fazendas e uma fazenda visitando a outra, os clientes estão receptivos a boas informações, né? E eu acho que entre os técnicos também, a conversa, quando você não entende uma coisa, liga, conversa, procura saber o que está acontecendo em cada região. E eu acho que isso é muito bacana. E agradecer, nós temos um Brasil aí fabuloso. Eu saí formado na faculdade com leite de 30 centavos, né? Com uma arroba de R$30. Então a gente sabe que nós temos muito potencial. E a técnica somos nós que vamos auxiliar o produtor, que ele está muito profissional. E vamos estar do lado desse produtor profissional a todo momento. Fantástico. Pessoal, então a gente finaliza aqui esse episódio. Agradeço vocês aí que ficaram aqui até o fim. Queria pedir a você aí que segue a gente, para a gente conseguir levar essa mensagem mais longe. Se você ainda não segue, siga o nosso canal. 80% das pessoas que nos assistem, infelizmente, ainda não nos seguem. Então, ajude aí, seguindo, curtindo e compartilhando com outras pessoas para a gente difundir mais esse conhecimento. Às vezes a gente tem muito conhecimento, mas que não está chegando na ponta. Então, o intuito aí do podcast é esse. E comenta aqui qualquer eventual dúvida e também deixar um agradecimento a todos os patrocinadores que permitem esse projeto acontecer, tá bom? Um abraço aí a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades.